degradação, mas há leis proibitivas, órgãos responsáveis e tecnologias adequadas. Onde estão as omissões e irresponsabilidades? O problema é o seguinte, que diversas instâncias de poder têm tutela sobre o território de uma bacia como a nossa aqui, do Mundaú e do Paraíba do Meio. A tutela do solo, evidentemente, sobretudo nas áreas urbanas, é do município. Então, o município, evidentemente, tem responsabilidades no processo de planejamento da ocupação, por exemplo, das margens no solo urbano. Então, é responsabilidade dos municípios, por exemplo, de toda essa bacia do Mundaú e do Paraíba, e uma responsabilidade muito grande, planejar a ocupação, sobretudo das áreas inundáveis desses dois cursos d'água. E é uma coisa que o município não faz. Não faz porque, historicamente, as cidades brasileiras se criaram à margem dos rios. Quando o Brasil foi descoberto, não tinha estrada, né? Os rios é que eram as estradas. E, inclusive, herdamos daquele período uma coisa trágica, que nós construímos as casas com o fundo voltado para os rios. Porque, além de estradas, os rios serviam também como esgoto, como local para jogar lixo. Então, são séculos dessa prática, e isso talvez, no nosso consciente, explique esse desprezo que nós temos pelos rios. Né? O que a professora mostrou aqui é absolutamente, não precisava nem ela ter falado, mostrava aquelas imagens, e aquilo já fala muito sobre a nossa relação com a natureza e mais trágico ainda, essa relação absurda que nós temos com a água, esquecendo que nós próprios somos água, né? 70% do nosso corpo é água, nós surgimos da água, nós somos água e nós pensamos por causa da água. Nosso cérebro é água, e a água é evidentemente um transmissor maravilhoso até do próprio pensamento. Portanto, nós estamos diante aqui de um desafio cultural muito grande. Né? E nessa questão da responsabilidade do poder público, o município é o primeiro, né? Principalmente na área urbana. Foram destruídas essas cidades todinhas, principalmente aqui em Alagoas, Branquinha, São José da Laje, Rio Largo. Aqui em Pernambuco, a enchente também atingiu a bacia do rio Judiá, não é isso? Barreiros, o Una também. Aqui, eu não sei exatamente aqui no Paraíba e no Mundaú, do lado de Pernambuco, qual foi a extensão do estrago. Pois bem, passou a enchente, o governo federal já está investindo algo em torno de 2 bilhões de reais para reconstruir as cidades. De fato, construiu alguns conjuntos populares em áreas mais elevadas, mas são aqueles conjuntos populares que não tem área verde, não tem tratamento de esgoto, não tem nada, mas de alguma forma foi feito. Só que nas áreas que foram destruídas, que são os perímetros de inundação, a população voltou a ocupar. Uma professora mostrou aqui em Santana do Mundaú. Quer dizer, as pessoas voltam a construir casas no mesmo perímetro que daqui a mais 8, 10 anos vai ser novamente destruído. E o governo federal vai novamente gastar de 2 a 3 bilhões de reais para recuperar aquilo. É uma coisa esquizofrênica, porque enquanto isso, a Agência Nacional de Águas, já que a pergunta se refere de quem é a responsabilidade, não quer gastar 5 milhões para incubar aqui a criação do Comitê do Mundaú e Paraíba. E é importante que na justificativa que vocês vão encaminhar para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, essa história dramática seja contada. Porque este comitê já poderia estar existindo há mais de uma década. Por 3 vezes sabotaram a criação desse comitê. Por 3 vezes. O Paulo falou sobre esse histórico de forma muito pedagógica. Pois bem, tudo resolvido, né? De repente, em uma dessas tentativas, houve uma divergência política entre o então governador, que eu não sei nem quem era, nem interessa saber quem era,
junto com um grupo político municipal, e a partir daí a coisa não andou, a Agência Nacional também não tinha muito interesse e o comitê foi novamente enterrado. Resultado dessa breve história: se vocês, dessa vez, né, e eu me incluo nisso porque eu sou alagoano, já lutei por esse comitê, hoje tenho outras tarefas em outra bacia, mas quero dizer que continuarei aqui junto com todos, né, e se dessa vez, se de fato o comitê não for criado, estes 2 rios já estão morrendo, eles e os seus afluentes. Esses rios já estão praticamente mortos. É isso que tem que ser dito. Eles já estão praticamente mortos. Mas, digamos, vamos considerar que eles estejam na UTI. Então, essa é a última oportunidade para salvar esses ecossistemas. Aqui vive uma população, nessa bacia, talvez dependente dessa, segundo cálculos do professor que estava aqui, vivem quase 500 mil de pessoas. E eu pergunto a vocês, se esses rios morrerem, como é que vocês e nós e todos vão abastecer essas cidades? Como é que nós vamos ter um mínimo de atividade agrícola? Como é que nós vamos ter um mínimo de economia? Vamos buscar água onde? No São Francisco? São Francisco não tem água mais para dar para lugar nenhum. Já tem uma transposição para Aracaju, agora fizeram 2 canais para o Nordeste Setentrional, e hoje as pessoas lá na foz do São Francisco, entre Alagoas e Sergipe, entre Piaçabuçu e Brejo Grande, estão bebendo em alguns povoados água de caminhão-pipa, porque a região estuarina todinha do São Francisco já está salinizada. Para onde nós estamos caminhando? Então a resposta é essa. Isso é responsabilidade conjunta de várias instâncias de poder. É das prefeituras. As prefeituras, entretanto, têm um mérito, que elas, há mais de 10 anos, de fato, pediram todos os municípios a criação do comitê. Na realidade, os grandes responsáveis pela não criação dos comitês foram os governos dos 2 estados e o governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, que é representado pela Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e pela Agência Nacional de Água, que não quer criar o comitê. Não quer criar o comitê porque inventaram o seguinte mito: só adianta formar comitê federal que tenha uma base de arrecadação capaz de suportar a existência de uma agência de águas, porque cada comitê tem como braço executivo uma agência. Mas isso é uma falácia, porque o São Francisco tem uma agência forte, porque tem uma arrecadação forte de 20 milhões por ano, que pode chegar a 50, né, através de um novo recadastramento, etc. Mas o comitê do Mundaú, Paraíba, não precisa ter uma agência do tamanho da do São Francisco. São Francisco são 650 mil quilômetros quadrados, 7% do território brasileiro. O Mundaú são 4 mil. Então a agência do Mundaú e do Paraíba vai ser do tamanho dessa pequena bacia, que aliás tem uma grande fonte de arrecadação, que é o complexo lagunar Mundaú-Manguaba, porque lá tem uma grande fábrica de soda cloro, da Braskem, lá tem uma grande indústria que é a Profertil, e ao longo dessa bacia você tem diversas destilarias, usinas de açúcar, diversos tipos de atividade que perfeitamente, né, sem quebrar ninguém, podem e devem, evidentemente, financiar este comitê. E digo mais, a tutela do solo é da prefeitura, a tutela das águas é do governo federal, é a Agência Nacional de Águas que tem responsabilidade desses rios, porque eles são federais. Federais porque atravessam a fronteira entre 2 ou mais estados. Então, essa conta tem que ser remetida para o Ministério do Meio Ambiente e com o endereço certo à Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, à Agência Nacional de Águas e ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E mais, o Brasil, quando criou a nova lei 9433, criou 2 sistemas: o Sistema Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Os outros países só têm um, que é de meio ambiente, que engloba tudo. Aqui criamos 2.
ficamos até felizes, porque a água teria um tratamento de gestão, né, diferenciado. Mas parece que isso não funcionou, porque os comitês de bacia são a base do sistema. Nós não estamos falando aqui, a palavra comitê às vezes nos leva a um certo engano, achar que é uma coisa passageira, que é uma ação entre amigos, nada disso. Os comitês de bacias estão escritos nas leis, são criados por decreto do presidente da República e eles são os únicos espaços capazes de resolver esses problemas. Criar o comitê é essencial, é o único caminho, porque é um colegiado que vai unir poder público, União, município, Estado, né, grandes e pequenos usuários da água, agricultores, pessoal do turismo, os que vivem da pesca, aqueles que usam água para abastecimento humano, que são as companhias municipais de abastecimento humano, né, os sindicatos, entendeu? Qualquer forma de associação, as universidades, todas estão dentro do comitê. E o comitê é, sobretudo, um espaço de construção de consenso, né? É um espaço para você fazer articulações institucionais. O comitê é um espaço que permite você discutir democraticamente a solução dos conflitos pela água, porque eles vão começar a existir. É evidente que você, para fazer a gestão de uma bacia, como se disse agora recentemente, você tem que primeiro discutir e construir um plano de bacias, porque esse plano que fizeram há 10 anos, ele já pode ser absolutamente arquivado, porque ele já não tem mais nada a ver com a realidade de hoje. Uma das primeiras tarefas do comitê vai ser elaborar o plano de gestão das águas dessas duas bacias, e a partir desse plano você vai começar a definir os critérios da distribuição da água e da cobrança da água, porque é o comitê que tem praticamente todas as prerrogativas da lei nacional estão dentro do comitê. O comitê só não faz dar outorga, porque quem dá outorga no Rio Federal é a Agência Nacional de Água, no Rio Estadual é a Secretaria de Meio Ambiente. Agora, o comitê estabelece os critérios para as outorgas, por exemplo. É o comitê que estabelece a linha de corte para quem vai estar isento e para quem não vai estar isento do pagamento da água. É evidente que pequenos agricultores, isso varia de bacia para bacia, não vão pagar pelo uso da água se a captação for, né, irrisória. Mas a partir de um certo momento, e isso definido por todos os segmentos, você evidentemente vai fazer uma cobrança, e a cobrança pela água bruta não deve assustar ninguém, porque ela não é igual à cobrança da água tratada que a gente, quando abre a torneira, usa em nossas casas. Portanto, o comitê é o único espaço que vai obrigar os prefeitos a conversarem entre si, é o único capaz de criar uma convivência entre quem está montando e quem está ajusante, porque isso ocorre em todos os rios do mundo inteiro, do planeta inteiro. Né? Aqui a gente está dentro do mesmo país, mas vamos ser obrigados a iniciar essa nova cultura do consenso, da discussão, do entendimento, porque a questão da água hoje no mundo inteiro é responsável por cerca de 25% dos conflitos armados que estão acontecendo agora no nosso planeta. Se vocês pegarem o rio Nilo, há um perigo enorme de conflito entre o Egito, que está, né, na área da Foz, e a Etiópia, que está a montante do rio Nilo. E o Egito se incomoda porque a Etiópia está construindo algumas barragens hidrelétricas. O mesmo conflito você tem na bacia do rio Mekong, no Oriente Médio, entre a China, que está montante, e a China tem uma posição imperial, que é o país mais forte, etc., está montante, mas incomoda. O Vietnã, que está lá na foz do Mekong, incomoda a Tailândia, incomoda o Camboja, incomoda Mianmar e todos aqueles países, né, que dividem essa bacia fronteiriça. E para não ter conflito armado, eles estão construindo uma gestão conjunta. E lá naqueles países são os primeiros ministros que se entendem para fazer acordos sobre a gestão dos rios. Agora aqui estamos no mesmo país, dois estados que não têm esse território todo, uma bacia que tem 4 mil quilômetros quadrados, e você não consegue que os dois governos sentem junto com a Agência Nacional de Águas para começar a discutir a degradação desse rio, trazer
Câmara de